Então bora falar de músculo, que é um tecido amplamente distribuído no nosso corpo relacionado ao movimento. Ele é composto de um tipo celular bastante específico, que são células de aspecto fusiforme, ou seja, células compridas com as extremidades achatadas, sendo sua principal propriedade a capacidade de contração, ou seja, ela consegue esticar e encurtar. E existem basicamente dois tipos de células musculares, as estriadas e não estriadas, também chamadas de células lisas. Essas células estriadas, a principal característica delas é que, se a gente olhar no microscópio, elas possuem um monte de faixinhas escuras e claras alternadas. Por isso esse termo estriado, que é a mesma coisa que faixas. Já o músculo liso não possui esse aspecto. O músculo estriado ele está em dois locais do nosso corpo, ou associado aos ossos ou na composição do coração. Aqueles associados aos ossos são chamados de músculo esquelético, cuja principal função é gerar movimento no nosso corpo. Já o músculo cardíaco é responsável pela movimentação do sangue dentro do sistema circulatório. E a principal diferença entre esses músculos é a forma deles serem coordenados pelo sistema nervoso central. E aqui está um erro nas representações de esqueleto em jogos e filmes. Isso porque o esqueleto não tem a capacidade de movimentação. O movimento ele é sempre gerado pela ação muscular. E o músculo, por sua vez, ele não consegue se movimentar sozinho. Ele só se movimenta através da ação do sistema nervoso, que são os nossos neurônios. Então aqui está faltando tanto músculo como neurônios, por isso que essa representação aqui não vale. Músculo esquelético, aqueles associados aos ossos, nós temos total controle sobre eles, porque os neurônios que comandam sua contração e relaxamento, eles partem do córtex cerebral, a região mais externa do nosso cérebro, do qual nós temos o seu controle voluntário, ou seja, a gente consegue comandar esses neurônios. Então, se eu quiser que os músculos da minha mão se mexam, eu consigo fazer isso. Já os músculos do coração, eles têm uma ação involuntária. Isso porque os neurônios que determinam essa contração muscular, eles não partem do córtex cerebral, e sim em outras regiões do sistema nervoso central, que a gente não tem controle sobre eles. Por isso que eles são denominados sistema nervoso autônomo. E ainda bem, né? Porque se a ação do coração fosse voluntária, você iria ter que ficar 24 horas por dia pensando no seu funcionamento. E se você esquecesse por um minuto, ia morrer infartado. E da mesma forma se dá o controle do músculo liso. Só que o músculo liso ele está associado aos demais órgãos do nosso corpo, principalmente as estruturas do sistema digestório, assim como as paredes dos vasos sanguíneos. Em relação às células musculares, algumas estruturas possuem nomenclatura própria. Como a própria célula muscular, muitas vezes ela é denominada miócito ou fibra muscular. A membrana plasmática do músculo ela se chama sarcolema, assim como se o citoplasma é denominado sarcoplasma, enquanto que o retículo endoplasmático se chama retículo sarcoplasmático. E o conjunto das proteínas musculares actina e miosina, que são responsáveis pela movimentação do músculo, ou seja, a contração, é denominado miofibrilas. Como a fisiologia da contração muscular ela é bastante complexa, eu vou trabalhar isso daqui num outro vídeo, que vai estar apontado em algum card ou então na tela final desse vídeo aqui. E uma outra coisa importante dos músculos são os diversos tecidos conjuntivos que os envolvem, sendo a principal função desses tecidos conjuntivos a chegada de vasos sanguíneos, que vão trazer nutrientes e gases respiratórios às células musculares, assim como também a chegada de neurônios para ativar a contração muscular. O tecido conjuntivo mais interno que existe é o endomísio, que é uma capinha de tecido conjuntivo que envolve individualmente a célula muscular. Sendo uma outra coisa importante do endomísio a manutenção de células-tronco do tecido muscular, que aqui são chamadas de células satélite. Já o perimísio é um outro tecido conjuntivo que envolve um grupo de células musculares. E por fim, externamente ao músculo, nós temos o epimísio, que vai revestir o músculo por completo, dessa forma conectando o músculo aos tendões, que é um outro tecido conjuntivo que fixa o músculo nos ossos. E esses três tecidos conjuntivos estão bem representados nesse esquema. Aqui em tracejado nós temos o endomísio, ou seja, o tecido conjuntivo que envolve a célula muscular. Já aqui mais espesso, nós temos o perimísio, que envolve um grupo de células musculares. E por fora do músculo, nós temos o epimísio. E além desses três tecidos conjuntivos, nós temos a fáscia muscular, que é um outro tecido conjuntivo que envolve externamente grupos de músculos, conectando-os também ao tendão. Uma das fáscias mais famosas é aquela que nós temos na sola dos nossos pés, causa fasciite plantar, que é uma dor terrível que a gente quase nem consegue pisar no chão. E é preciso semanas de sessões de fisioterapia para corrigir essa inflamação. E uma outra proteína muscular extremamente importante é a distrofina. A função da distrofina é dar consistência aos músculos, conectando a célula muscular ao endomísio, aquele tecido conjuntivo que envolve a célula por fora. E nesse caso aqui, a função da distrofina é a fixação da célula muscular na lâmina basal, uma malha de proteínas que separa a célula muscular do endomísio, fixando esses dois tecidos. A ausência da distrofina ela tem uma origem genética decorrente da mutação de um gene presente no cromossomo X. E a doença relacionada a essa baixa produção de distrofina é chamada de distrofia de Duchenne,
responsável por uma altíssima fragilidade muscular, levando a sérias complicações motoras. E voltando àquela figura do primeiro slide, como eu havia falado para vocês, o músculo ele tem um aspecto fusiforme, que é uma célula comprida com suas extremidades achatadas. Essas extremidades vão estar sempre associadas aos ossos, através dos tendões. Sendo a região central do músculo denominada ventre muscular, é lá que vão estar presentes as actinas e miosinas responsáveis pela contração do músculo, e as extremidades recebem dois nomes, origem e inserção. A origem é a parte do músculo conectada ao osso que não se movimenta durante a contração muscular. Já a inserção é a parte do músculo que está fixada ao osso móvel. Então, por exemplo, o músculo deltoide, que é aquele do nosso ombro, a origem desse músculo está fixada na nossa clavícula, que é um osso fixo, já a inserção desse músculo está fixada no braço, que é a parte móvel do nosso corpo. Em relação à quantidade de origens, também apelidada de cabeças, os músculos podem ter denominações diferentes. Então, quando o músculo possui duas origens, ou seja, dois pontos de fixação, ele é denominado bíceps. Aqueles que possuem 3 ou 4 pontos de fixação são denominados tríceps e quadríceps, respectivamente, sendo que os mais famosos bíceps e tríceps estão no nosso braço, enquanto que o quadríceps está na nossa coxa. Em relação à contração muscular, a maior parte dos nossos movimentos são comandados por um par de músculos, com contrações opostas. Aquele músculo que tem a ação principal do movimento é denominado músculo agonista. Já o músculo oposto a ele é denominado antagonista. Então, quando a gente fecha o nosso braço, o bíceps é um músculo agonista, enquanto que o tríceps ele é antagonista. Agora, se a gente estica o nosso braço, inverte a situação. O tríceps é o músculo agonista e o bíceps antagonista. E agora, para fechar o vídeo, vamos falar das características principais dos três tipos musculares. O músculo estriado esquelético, ou seja, aquele associado aos ossos, são compostos de células muito longas e também células multinucleadas, ou seja, as células desses músculos possuem vários núcleos, que vão estar sempre posicionados na periferia da célula, ou seja, na borda dela. Bom, o que leva essas células a possuírem vários núcleos é que no período embrionário ocorre a fusão de várias células iniciais musculares, formando então uma única célula com diversos núcleos. Em relação ao coração, ele é feito de células mais curtas que possuem um único núcleo. Então, uma coisa importante aqui é que o coração não tem tendão, visto que ele não está conectado a nenhum osso. Então, as células musculares elas estão conectadas umas às outras por estruturas denominadas discos intercalares, que são malhas de proteínas que fixam essas células umas às outras. Em relação aos tecidos conjuntivos, o músculo possui apenas o endomísio, ou seja, não possui perimísio, epimísio, assim como a fáscia. E agora, para encerrar aqui, as células do músculo liso. Bom, elas recebem essa denominação liso, ou então não estriado, porque elas não têm aquelas faixas claras e escuras. O que leva àquela formação de faixas claras e escuras no músculo estriado é o alinhamento paralelo das proteínas actina e miosina, já que essas actinas e miosinas elas estão dispostas de maneira irregular nas células, por isso que elas não formam faixas nenhuma. E uma outra coisa importante é que o músculo estriado, seja aquele do osso ou do coração, eles possuem sempre muita mitocôndria no seu citoplasma. Já as células do músculo liso possuem bem pouca mitocôndria.